Muito boa noite a todos e a todas. Eu quero saudar os membros da mesa aqui, nas pessoas do eminente desembargador Gilberto Barbosa, que preside o Colégio de Corregedores Gerais de Justiça dos Estados e Federais. Quero saudar a minha colega de bancada no Conselho Nacional de Justiça, a eminente conselheira e eminente juíza federal deste país, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, doutora Daniela Madeira. Quero saudar o desembargador Frois, presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, e neste ato representando o Conselho de Presidentes de Tribunais. Saudar o desembargador Mário Zan, presidente e corregedor do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Desembargador Ilo, que preside o Tribunal de Justiça do Piauí, e quando eu fui fazer inspeção lá, era corregedor, não era isso? No Piauí. Quero saudar aqui também os meus colegas de bancada, ainda no Conselho Nacional de Justiça, as conselheiras Renata Gil, Daiane Lira e o conselheiro Guilherme Feliciano. Uma honra tê-los aqui, uma grande responsabilidade representá-los aqui. E quem está falando aqui é um colega de vocês do Conselho Nacional de Justiça. Espero não decepcioná-los tanto. Quero saudar aqui as corregedoras e corregedores deste país, as pessoas das queridas amigas Pilar Célia, não é isso? Pilar Célia, a desembargadora Marlúcia Bezerra, do Ceará, está aqui presente, a desembargadora Fabiane Breton, do Rio Grande do Sul, aqui, prazer imenso. Maria Elvina, do Pará, grandes mulheres da magistratura nacional, as pessoas de Vossa Excelência. Quero saudar a mulher magistrada brasileira, sobretudo na posição tão importante que é exercer o cargo de corregedora geral nos seus estados. Parabéns. E como todo amazonense é bairrista, saudar os senhores corregedores na pessoa do José Hamilton Saraiva dos Santos, meu colega, ex-colega de Ministério Público e Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Amazonas. Quero igualmente saudar alguns membros da minha equipe, valorosa equipe na Corregedoria Nacional de Justiça, na pessoa das desembargadoras Agamenilde Dias, desembargador Arnoldo Camanho, a doutora Cláudia Catafesta, o doutor Fernando Cury, o doutor Bruno Tanaka, a doutora Fernanda Teotônia, estão aqui representando a valorosa equipe da Corregedoria Nacional de Justiça. Quero saudar, portanto, os senhores corregedores também gerais da Justiça Federal, eventualmente aqui presentes. Eu não tenho aqui a nominata para saber se estão presentes ou representados. Minha saudação também aos corregedores gerais da Justiça Federal. Eu tive o privilégio, quando fui membro do Ministério Público, o desembargador Gilberto, como vocês também, eu nunca postulei o exercício árduo da tarefa de corregedor no âmbito do MP. Na magistratura, eu já fui aquinhoado com a venturosa missão de ter sido corregedor-geral da Justiça Federal em 2015, 2016, e também da Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral. E é um aprendizado que agora se aprimora com o exercício e o aprendizado mais intenso ainda, uma visão muito maior do meu país na Corregedoria Nacional de Justiça, representando os conselheiros e conselheiras do Conselho Nacional de Justiça. Quero saudar, então, os participantes do 90º, as senhoras advogadas e os senhores advogados aqui presentes, juízes, juízas aqui, servidores e servidoras. Eu quero saudar a equipe cerimonial do Tribunal de Justiça do Maranhão, que acolheu o pedido do desembargador Mário Zan para estar aqui presente. Não citei a Sandra Lali, do Rio Grande do Norte, está aqui presente.
Sandrelali, veja a coincidência. Vossa Excelência é filha, como falei aqui, de um grande compositor pernambucano desse país, Zé Dantas. Zé Dantas era o letrista das músicas mais importantes de Luiz Gonzaga, pai da nossa querida Sandrelali. E Mário Zan tem um nome em homenagem ao grande músico Mário Zan, também um professor do acordeon lá de São Paulo. Isso é a cultura brasileira também no Judiciário Nacional. É com imensa honra, portanto, que participo nesta noite da abertura do 95º Encontro Nacional de Corregedoras e de Corregedores Gerais dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais e do 7º Fórum Nacional Fundiário. Agradeço a fidalguia do convite para proferir esta conferência magna, que nos reúne sob o pálio da justiça e do incessante labor por uma melhor entrega da prestação jurisdicional. Cumprimento a todos os presentes, portanto, nas pessoas já nominadas, e agradeço reiteradamente, em nome de toda a equipe da Corregedoria, a parceria, a via de mão dupla, que inauguramos lá em setembro, quando assumi com a Corregedoria, e que todas as senhoras e os senhores me dão o privilégio de tê-los no meu WhatsApp, para sempre que for necessário, chamarem a atenção do Corregedor Nacional. Aqueles 10 tribunais onde eu já passei inspecionando nesse período da Corregedoria, me autoriza a dizer e proclamar aos cidadãos brasileiros e cidadãs brasileiros que nós permanecemos tendo o melhor quadro de juízes e juízas do mundo. E quero fazer uma saudação muito especial aqui a Frederico Mendes Júnior, que está aqui presente e representa este quadro excepcional de juízes e juízas. Eu sempre, nas entrevistas que dou, realço isto para angariar mais confiança e fidúcia do que já temos. A crise de judicialização nacional é cultural de fato, mas ela é forjada em grande parte na cultura de fidúcia, de confiança do cidadão brasileiro ao seu juiz. Após assistir, portanto, à entrega da medalha de honra ao mérito desembargador Décio Antônio Erpen, instituída por este Colégio Permanente de Corregedores e Corregedoras, no ano de 2010, para prestar justa homenagem a autoridades públicas e privadas que tenham prestado notáveis serviços a este Colégio de Corregedores, para o fortalecimento, o aperfeiçoamento e a celeridade da prestação jurisdicional ou a causa da justiça, tenho ainda mais certeza do papel que nós, corregedores, temos que desempenhar. Essa medalha, tenho a certeza, não é cingida de vaidade. Ela é, na realidade, um agradecimento cidadão pelo esforço e, por vezes, sacrifícios pessoais desses agraciados e agraciadas, privados que são do convívio familiar, em nome do bem comum, o interesse público. Levar o direito a todos, sem distinção de classe, credo, gênero, condições financeiras. Que ela seja sempre símbolo para que outros sigam os exemplos hoje dos agraciados com esta comenda. Pediu-me o desembargador Gilberto que discorresse um pouco sobre o papel fundamental das corregedorias, rigor, presença e a união do poder judiciário brasileiro. Como Corregedor Nacional de Justiça, reafirmo nesta noite e em qualquer espaço de fala que tenho, a importância inestimável do trabalho de Vossas Excelências. A Corregedoria, em suas múltiplas facetas e instâncias, não se limita a ser um órgão de fiscalização meramente punitiva, com notórias práticas de enforcement, mas sim um pilar essencial para a coesão, a eficiência, a probidade e a transparência do Poder Judiciário Nacional.
E cabe aqui ressaltar que a função de corregedor, de corregedora, não se limita à realização de inspeções de caráter fiscalizatório ou correções, essas de caráter saneador e orientador. As corregedorias são, em essência, as grandes parceiras da Corregedoria Nacional de Justiça na implementação e no acompanhamento de projetos e programas instituídos pelo Poder Judiciário por meio do Conselho Nacional de Justiça, que, ao fim e ao cabo, resultam em melhorias de serviços e no aumento da proximidade do Poder Judiciário com mais de 203 milhões de brasileiros. Em quase 9 meses à frente da Corregedoria Nacional, tive a honra de conhecer um pouco mais de perto o trabalho de 10 tribunais de justiça. Faço um registro aqui elogioso, porque não pude fazê-lo pessoalmente, a Corregedoria do Tribunal de Justiça de Sergipe, que, lamentavelmente, por um compromisso fora do país, não pude estar presente lá na correição. E, por meio de suas corregedorias, esses 10 tribunais, durante as inspeções de atividades que estão entre as principais funções nossas, essas visitas aos tribunais, pude presenciar boas práticas desenvolvidas por equipes, na maioria das vezes equipes insuficientes, com necessidade de incremento em termos de recursos humanos em praticamente todas, mas que não desanimam diante do excesso de demanda e muito menos se esquivam de tamanha responsabilidade que exercem. Durante as inspeções, também temos a oportunidade de conhecer de perto a realidade dos nossos tribunais de justiça e dos cartórios do país. Dentro das desigualdades regionais, sim, como um país de dimensões continentais, sabemos nós, e isso já foi dito por muitos, temos muitos Brasis, com desigualdades sociais, econômicas, políticas, geopolíticas. As inspeções realizadas pela Corregedoria Nacional têm trazido essas ricas experiências que devem ser difundidas e incentivadas. Da do Paraná, vamos trazer mais um equipamento de tecnologia da informação para aprimorar os serviços de excelência da Corregedoria Nacional. Vai sair do Tribunal de Justiça do Paraná. Falo isso com muito orgulho. Este esforço das corregedorias, dos juízes, dos servidores e de cada estado deve ser destacado sempre, pois o exemplo arrasta. Temos de fortalecer a construção de uma agenda positiva de ações, não somente no nosso judiciário, mas em todos os segmentos do serviço público. Principalmente, uma coisa sabemos e não devemos esquecer nunca: o judiciário é uno e está presente em sua unidade de propósito nos 26 estados e no Distrito Federal, seja em edifícios de alvenaria, seja por meio de atendimentos itinerantes, por terra, por rios, na Caatinga, em todos os biomas nacionais, nos juizados itinerantes. Nós alcançamos o público, ou pelo menos tentamos alcançar todos. Falemos um pouco agora da atividade extrajudicial, a importância dos cartórios, aqui bem representados por Bacelar, que estranhamente permanece calado. Caros colegas, não poderia, portanto, deixar de destacar a atuação das corregedorias na esfera extrajudicial, atividade que, a meu sentir, merece uma atenção particular e aprofundada. Os serviços notariais e de registro delegados pelo poder público são a porta de entrada para a cidadania plena e a segurança jurídica no plano dos negócios brasileiros. É através deles que baixamos o custo Brasil. Eles são a materialização da fé pública, o alicerce para a vida civil, econômica e social do nosso país. Como todos sabemos, são 5 as áreas de atuação dos cartórios que merecem nosso olhar atento e nossa fiscalização rigorosa. No registro civil de pessoas naturais,
a importância realçada pelo fato de ali estar registrado o nascimento de todos nós. É onde o indivíduo adquire sua existência legal perante o Estado e ali desenvolve-se para a prática dos atos civis, do registro de nascimento, casamento, óbito e outros atos que a trajetória vital do cidadão está registrada. A ausência desse registro, como veremos, é uma chaga social que precisamos erradicar ontem. No registro de imóveis, a segurança da propriedade, o alicerce para o desenvolvimento econômico, reside nos registros imobiliários. É a garantia de que a terra e as benfeitorias a ela vinculadas têm um titular certo, um histórico confiável, permitindo transações seguras e o acesso ao crédito. No registro de títulos e documentos de pessoas jurídicas, a formalização de atos e contratos, a constituição e alteração de pessoas jurídicas, tudo passa por essa serventia. É a materialização da vontade e da organização social e empresarial. O tabelionato de notas, onde a vontade das partes é formalizada e dotada de fé pública, por meio de escrituras, procurações e testamentos, garantindo a validade e a segurança jurídica dos atos praticados. No tabelionato de protesto, um instrumento essencial para a recuperação de créditos e a disciplina das relações comerciais. O protesto resguarda direitos e contribui para a solidez do ambiente de negócios. Em cada uma dessas áreas, a presença das corregedorias é não apenas importante, mas imperativa. A fiscalização correcional dessas atividades delegadas é o escudo que protege o cidadão de abusos, assegura a uniformidade dos procedimentos, evita-se grilagem de terras públicas e coroa-se a legalidade dos atos e, em última instância, a qualidade do serviço prestado. Não se trata de uma intervenção burocrática, meramente burocrática, mas sim de uma garantia da excelência e da probidade. O Supremo Tribunal Federal, como sabem, em diversas oportunidades, tem reafirmado a natureza pública e o controle estatal sobre os serviços notariais e de registro. A atividade delegada, embora exercida em caráter privado, mantém sua essencialidade pública, sujeitando-se ao permanente escrutínio e à normatização dos órgãos correcionais. O CNJ, por sua vez, tem sido proeminente na edição de provimentos e atos normativos que visam aprimorar a prestação desses serviços. Dentre eles, destaca o provimento 149 de 2023, que consolida as normas relativas aos serviços notariais e de registros, demonstrando a constante busca na uniformização e na eficiência. Ainda nessa toada, em primeira mão, já apresento às senhoras e aos senhores o IERE, Inventário Estatístico Eletrônico de Imóveis, normativo de vanguarda, já em vias de publicação pela Corregedoria Nacional de Justiça, que exercerá um profícuo papel no combate de grilagem de terras públicas no Brasil. Ao fim e ao cabo, o IERE não apenas fornecerá elementos para a identificação de irregularidades registrais em imóveis rurais com matrículas sobrepostas, mas também para o apoio contínuo à melhoria dos serviços. Com provimentos dessa natureza, atuamos como parceiros das serventias, oferecendo orientação, capacitação e, quando necessário, as medidas corretivas que garantam a plena satisfação do cliente final, a sociedade civil organizada, o cidadão comum. É um trabalho de vigilância, mas também de construção, de união. A Corregedoria como agente de transformação e de apoio à sociedade civil, conectando atuação e impacto social. Os programas e políticas judiciárias lançadas pelo Conselho Nacional de Justiça, sendo parte deles sob a responsabilidade da Corregedoria Nacional, delegada pela presidência do Conselho Nacional, a meu ver, unem
a experiência judicante de um judiciário entre os mais demandados do mundo, com a vontade de contribuir ainda mais com ações concretas que ajudem a sanar grandes problemas enfrentados pela população brasileira, sobretudo pelos segmentos em situação de vulnerabilidade, a exemplo da população indígena, das pessoas de situação de rua, da população em cumprimento de medidas de segurança, em situação carcerária, egressos do cárcere e aos que ainda se encontram em situação manicomial. Um realce também ao combate à violência doméstica. O Brasil ainda tem 1,3% de sua população sem registro civil. Sim, senhoras e senhores, 1,3% da população brasileira, o que corresponde a mais de 2 milhões de pessoas em nosso país. Não tem o primeiro documento, não tem um registro que ateste sua existência para o Estado, que lhes insira nas estatísticas para o desenvolvimento das políticas públicas e para a oferta de serviços públicos básicos, direitos fundamentais, como moradia, educação, segurança e saúde. Embora pareça um número pequeno, ele gera um impacto negativo de grandes proporções, se observarmos o que já falei aqui. Essas pessoas não têm seus direitos fundamentais garantidos, como preceitua a Carta Magna, porque simplesmente não existem para o Estado. E não ter os documentos, os direitos fundamentais garantidos, geram consequências para a sociedade de um modo geral, pois as pessoas, na maioria das vezes, ficam fadadas a uma vida em marginalidade, de direitos sem condições dignas de sobrevivência, de desenvolvimento profissional, de gozo de direitos fundamentais em sua essência. No último Registre-se, eu disse isso numa entrevista à TV Justiça, só na terra de Agamenilde, lá na Paraíba, nós tínhamos, eram 400 ou 300 detentos que não tinham o primeiro documento, estão presos na Paraíba, sem o primeiro documento. O que seria de nossa sociedade sem instrumentos efetivos em prol da proteção dos direitos fundamentais? Vamos refletir sob o ângulo do Poder Judiciário, dos tribunais, seus membros, nós, juízes e juízas, mas também sob o ângulo dos que não existem para o Estado. Certamente viveríamos entre extremos, sem normas protetivas e reguladoras da vida em sociedade. Isso nos demonstra não somente, em uma visão estreita, a importância do nosso Poder Judiciário, do Poder Judiciário dos brasileiros e brasileiras, não nosso. Em verdade, senhoras e senhores, isso nos mostra quão grande é nossa responsabilidade como um dos 3 pilares do sistema de freios e contrapesos do Estado Nacional. Pacificador social, nunca protagonista de crises. É o judiciário brasileiro, dos brasileiros. E aqui somos nós, também no Conselho Nacional de Justiça, na Corregedoria Nacional de Justiça, que eventualmente represento, conselheiras e conselheiros aqui presentes, unidos a todas as corregedorias estaduais e regionais, federais, representadas por Vossas Excelências. Nesse sentido, voltando às pessoas que não têm o registro civil, o Judiciário está atento a esta crise, a essa triste realidade. Exemplo disso é o Programa de Enfrentamento ao Subregistro Civil e de ampliação ao acesso à documentação básica por pessoas vulneráveis, o Registre-se. A 3ª Semana Nacional do Registro Civil, Registre-se, promovida neste mês de maio, sob a coordenação da Corregedoria Nacional, com a força, o empenho, a dedicação, o esmero de cada uma das senhoras e dos senhores corregedores deste país, foi um sucesso absoluto, com mais de 85 mil certidões emitidas em uma gama de atendimentos que somam mais de 230 mil entre
orientações jurídicas, previdenciárias, trabalhistas e muitos outros serviços. Apesar do sucesso, sei que podemos fazer ainda mais, pois nosso trabalho não pode se limitar a uma semana. A respeito da matéria pertinente ao 7º Fórum Magadoílo Nacional Fundiário, dirigido por Vossa Excelência, que segue no dia 30 como parte integrante do 95º Encontro Nacional, cabe destacar que se aproxima a edição de 2025 do Solo Seguro, Favela, com a previsão de entrega de mais de 100 mil títulos no país. Ainda há pouco, o desembargador Cláudio Brandão me convidara para ir em Duque de Caxias, não, Nova Iguaçu. Pessoas que terão suas moradias regularizadas por meio de ações sociais, urbanísticas, jurídicas e ambientais relativas à regularização fundiária urbana, o REURB, seguindo o preceituado no provimento do Conselho Nacional de Justiça de número 158 de 2023. E o Solo Seguro Amazônia Legal, com previsão para a última semana do mês de agosto, está em organização também. A união do Poder Judiciário brasileiro, um propósito comum. A verdadeira força do Poder Judiciário reside em sua unidade de propósito. Somos um corpo único, atuante em todo o território nacional. As corregedorias, em suas diferentes instâncias, são um sistema nervoso que coordena e harmoniza as ações, garantindo que a visão macro se traduza em ações micro, em cada comarca longínqua, em cada balcão de atendimento. A colaboração entre a Corregedoria Nacional e as Corregedorias Gerais dos Tribunais de Justiça, dos Tribunais Federais e as presidências dos tribunais é a chave para o avanço que buscamos. É uma sinergia indispensável onde a expertise de cada um se soma para um objetivo maior, um judiciário mais eficiente, transparente, probo e acessível à população. A angariar mais fidúcia ainda. A troca de boas práticas, a uniformização de entendimentos e a atuação conjunta em programas e projetos são manifestações concretas dessa união que tanto valorizamos. Buscar referências em outros sistemas jurídicos, especialmente naqueles que compartilham a robustez e a tradição do nosso Poder Judiciário, é um exercício salutar também. Em países do Common Law, como a Inglaterra, embora a estrutura não seja idêntica à nossa, de corregedorias em sentido de fiscalização hierárquica, há também lá mecanismos de supervisão interna e externa que buscam assegurar a integridade e a performance dos magistrados daquele país e do sistema de justiça. O Judicial Conduct Investigation Office, por exemplo, atua na investigação de queixas sobre a conduta judicial, garantindo a responsabilização e a manutenção dos padrões éticos. Essa experiência, embora diferente, repito, em sua estrutura e metodologia, converge para o mesmo objetivo: um judiciário, ao fim e ao cabo, responsivo às necessidades de sua sociedade. A lição que extraímos é de vigilância permanente sobre a performance do sistema, de busca incessante pela ética e pela accountability, elementos que, em nosso modelo, são amplamente abarcados pela atuação de Vossas Excelências e de cada um dos juízes e cada uma das juízas brasileiros. A conexão, portanto, dos painéis, e nós teremos aqui nestes dois eventos, este encontro, senhoras e senhores, é uma verdadeira oportunidade para aprofundarmos os debates sobre os temas mais prementes da administração da justiça. O programa é rico e diversificado, reflete a complexidade e a dinamicidade do nosso trabalho. Já no dia 29 de maio, teremos a oportunidade de debater a litigância abusiva e a atuação das corregedorias. Temos aqui um expoente da Corregedoria Nacional, a conselheira Daniela Madeira e a conselheira Daiane, que
também atua nesta área, tema de suma importância, que nos provoca a pensar em mecanismos de combate a práticas que visam tumultuar e usar indevidamente o andamento processual e sobrecarregar o sistema de justiça. A atuação coordenada das corregedorias, em parceria com as presidências, será essencial para identificar e coibir esses abusos, garantindo a celeridade e a efetividade da prestação judicional. Em seguida, abordaremos a inteligência artificial e a atividade das corregedorias. O avanço tecnológico impõe novos desafios e, concomitantemente, oferece soluções inovadoras, como podemos usar a inteligência artificial para otimizar nossas inspeções, analisar dados, identificar padrões e, assim, aprimorar a gestão e a fiscalização dos serviços judiciais e extrajudiciais. Este é um campo fértil para a inovação e o aprimoramento de nossas rotinas. O painel sobre corregedorias e serviços notariais e registrais e os desafios dos serviços notariais e registrais, bem como a contribuição para a união do Poder Judiciário, especialmente com a experiência das centrais estaduais, reforça a centralidade mesmo da minha fala sobre a atividade extrajudicial. A colaboração e a troca de experiências entre as corregedorias serão fundamentais para aprimorarmos a fiscalização e, sobretudo, o apoio a esses serviços essenciais. Eu reitero sempre, em todas as falas, em todas as aberturas das correições por onde passei, eu reitero que o papel primordial do corregedor é de prover a atividade jurisdicional. Nós, não à toa, os nossos atos tomam esse nome de provimento. Nós não temos que ser temidos por juízes e servidores. Nós temos que ser respeitados. Tão somente isto. Ainda no dia 29, as oficinas sobre corregedorias, inovação e uso de inteligência artificial e corregedorias e atuação no primeiro grau, projetos especiais com temas como o uso de inteligência artificial e diagnóstico de unidades judiciais e o projeto de BI do PJBA e as unidades judiciais demonstram a preocupação com a otimização de todas as atividades nossas e o impacto direto na primeira instância. No dia 30, o Fórum Fundiário Nacional dará continuidade aos importantes debates sobre a arguição de descumprimento de preceito fundamental ADPF 743 e governança dos sistemas de gestão territorial brasileiro. Tema de profundo impacto social e econômico que ressalta a responsabilidade do judiciário na garantia do direito à terra e à moradia. A regularização fundiária e suas implicações para o mercado brasileiro de crédito de carbono é um painel que nos convida a pensar na sustentabilidade e no papel do registro imobiliário nesse novo cenário global. Por fim, a tecnologia e regularização fundiária demonstram o potencial da inovação para solucionar desafios históricos nesse campo, sobretudo na Amazônia brasileira. Todos esses painéis, com seus experimentados debatedores, em sua essência, convergem para o mesmo objetivo, um judiciário mais justo para o povo brasileiro. Senhoras e senhores, o caminho que temos à frente é desafiador, sim, mas profundamente recompensador. A Corregedoria Nacional de Justiça, em conjunto com cada Corregedoria Geral e cada presidente de tribunal, está comprometida com a construção de um poder judiciário que não apenas julga, despacha, mas que também regula, fiscaliza, orienta e, principalmente, serve à sociedade nacional. O nosso, não só meu, de Vossas Excelências,
das senhoras e senhores corregedores. Compromisso inarredável é com a excelência do serviço público que prestamos, com o rigor na fiscalização, com a presença constante onde a justiça precisa ser entregue. Lugar de juiz é na comarca. E com atenção irrestrita aos anseios do público. A união de esforços entre as corregedorias e as presidências dos tribunais é a força motriz indubitável que nos impulsionará a alcançar patamares ainda mais elevados de eficiência e probidade. Que este 95º Encontro Nacional de Corregedores e Corregedoras Gerais e Regionais dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Federais do Brasil e o 7º Fórum Nacional Fundiário sejam um marco em nossa trajetória, um catalisador de ideias e um reforço de nossa convicção de que, juntos, unidos, coesos, somos capazes de edificar um futuro de justiça plena e de dignidade para todos os brasileiros e brasileiras. Muito obrigado.